Oi, gente, tudo bem? Então, eu pensei muito sobre como abordar esse assunto e como falar desse vídeo. Mas acontece que, desde que teve a cerimônia do Oscar 2022, que foi no dia 27 de março, tem um assunto que dominou toda e qualquer discussão nas redes sociais, que foi exatamente o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, né? E se você não estava sabendo de nada, se você perdeu tudo o que aconteceu, eu vou tentar contextualizar aqui para todo mundo estar no mesmo, vamos dizer assim, na mesma linha, na mesma página do livro. Acontece que o Chris Rock, ele tava fazendo uma performance no palco do Oscar e ele fez uma piada sobre a Jada Smith, sobre ela estar careca. Ela sofre com alopecia e desde então assumiu o visual sem cabelos justamente como uma forma de empoderamento. O Will Smith e a própria Jada Smith ficaram bastante ofendidos e o Will Smith foi até o palco e deu um tapa na cara do Chris Brown. A situação, é claro, ela é incômoda e ela incomoda, né, em várias camadas. E eu mesmo devo confessar que eu fiquei pensando nela bastante nos últimos dias. Acontece que no tal tribunal da internet, existe uma necessidade muito rápida de opinar sobre qualquer assunto. E não importa qual seja o assunto, mesmo que ele tenha muitas camadas, que seja difícil conversar sobre ele, você tem que ter uma opinião rápida e falar rapidamente sobre aquilo. E sei lá, e é muito difícil, porque eu confesso que até agora eu mesmo não sei ao certo o que eu penso sobre todo esse assunto e todas as camadas e todas as coisas complicadas. Eu conversei com muitos amigos, discuti com muitos amigos, enfim. O que eu sei é que tem muita gente mais inteligente do que eu falando sobre isso e essas pessoas certamente sabem muito mais do que qualquer coisa que eu possa trazer aqui. Mas de outra maneira, não tem como a gente não concluir que esses assuntos eles acabam dominando o debate. Meio que é impossível a gente se manter afastado de tudo isso. E aí vira uma coisa muito doida, porque aí quem critica o Smith vira vilão e quem defende o Smith vira apoiador da violência. E nesse meio do caminho a gente esquece que o Smith ganhou o prêmio de melhor ator no Oscar, e super merecido, pelo papel dele em King Richard. E acho que todas essas nuances desse debate, elas são ignoradas. E mesmo com a questão sendo tão debatida, é trend topic todo dia, mas parece que ninguém consegue chegar profundamente sobre ela. Eu confesso que eu tenho pensado nisso desde a cerimônia do Oscar, assim. Esse assunto não saiu muito do meu radar, eu tô pensando muito nele. E de lá pra cá, como eu tô curtindo umas merecidas férias, eu vou admitir que eu li muita coisa e vi muita coisa, principalmente aquelas coisas que estavam tipo escondidas ali na aba favoritas do computador, que eu falei que ia ler depois e tinha esquecido completamente. E, de certo modo, o que eu entendo é que esses acontecimentos midiáticos, eles ficam muito na nossa cabeça. E tudo que a gente acaba vendo ou lendo, de certa forma, remete porque a gente vai criando associações com o que aconteceu. Então eu decidi fazer esse vídeo, que eu quero falar do tapa do Will Smith, de um baita livro de ficção científica, do Oscar e sobre empatia. E também sobre a animação Encanto, da Disney. Eu não sei se vai fazer sentido, mas assim... É sobre isso. Tá tudo bem. Agora, antes da gente continuar, eu vou te pedir para deixar um like, assinar o canal e, é claro, ativar o sininho. Assim, você vai ficar sabendo de todas as novidades e vídeos novos aqui do canal. E também comenta aí o que você achou da situação entre o Will Smith e o Chris Rock. Meu nome é Luiz Prisco e esse é mais um vídeo do canal. Bom, eu dei um chute na câmera, então se tudo tiver ficado bagunçado por aqui, eu peço mil desculpas. Eu vou começar falando desse livro incrível aqui, que se chama Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Ela é uma mulher negra norte-americana e uma das maiores escritoras de ficção científica da história desse gênero. O nome do livro, A Parábola do Semeador, como vocês podem ver aqui, é inspirado em uma passagem bíblica, na qual basicamente Jesus fala sobre como as palavras que ele estava levando às pessoas eram aceitas de maneira diferente por cada uma das pessoas. Para isso, ele usa o exemplo de um semeador, que foi plantar alguma coisa. E ele fala que ele joga sementes. Cada semente cai num terreno. E o terreno que recebe essas sementes é o que vai determinar se aquilo vai virar uma planta ou se ela vai morrer. Mas enfim, teologia não é minha praia, então não vou ficar aqui entrando muito nesse debate, até porque eu não sei exatamente se eu estou falando alguma coisa certa. Acontece que, pegando um pouco dessa ideia, a Octavia Butler começou a escrever a Parábola do Semeador. E aqui fica um spoiler, o livro é bom pra caramba, se você ainda não leu, corre pra ler porque ele é muito bom. Ele foi lançado em 1993 e narra uma história do mundo distópico completamente destruído por crises sociais, econômicas e ambientais que se passa em 2024. Sim, é um pouco assustador. E pra gente se assustar ainda mais, são várias tristes coincidências da trama desenvolvida pela Octavia Butler com a realidade que a gente vive atualmente.
São muitas e muitas e muitas. Eu vou tentar enumerar algumas aqui para fazer sentido para o que a gente está falando. Os assuntos tratados em A Parábola do Semeador, eles vão do racismo, passando pela violência, desigualdade social, religião, controle social e empatia. Que talvez seja a palavra principal e que me motivou a fazer esse vídeo aqui que eu estou fazendo com vocês. Na história, a gente acompanha as anotações, quase que um diário, da personagem principal, que se chama Lauren Olamina. Ela é filha de um pastor batista e vive em uma comunidade murada da Califórnia. E a noção dos muros aqui é muito importante, porque mesmo que eles não sejam muito ricos, eles também não são muito pobres. E os habitantes dessa comunidade murada, ou seja, protegida por muros, eles dispõem de alguma segurança. E lembra que eu falei que esse futuro distópico era marcado por crises econômicas e ambientais? Pois é, nem mesmo a água, por exemplo, eles tinham acesso fácil, entre outras várias coisas. Nessa realidade descrita pelo livro, as grandes corporações dominam as cidades, e quem não vive nessas cidades que são dominadas pelas grandes corporações são completamente renegadas à barbárie, à violência, a um mundo completamente fora de controle. E é interessante mostrar aqui porque quem não aceita vive nessa insegurança, porque a insegurança do controle armado que as corporações promovem estão só dentro dessas cidades muradas. E para completar, na política tem um presidente, um candidato que quer restaurar a glória do século XX. Acontece que a Octavia Butler ela lança uma crítica mordaz, principalmente um fator que distingue a personagem principal do resto de toda a população mostrada no livro. Lauren Olamina ela tem um tipo de superpoder. Ela vive a hiperempatia. E tal qual a definição de empatia, Lauren é capaz de compartilhar a dor, a alegria, o prazer e vários sentimentos de todas as pessoas que estão ao seu redor. Só que em um ambiente cercado por extrema violência, barbárie e desespero, na medida que você precisa de muros para te proteger dessa violência exterior, ter a superempatia parece mais uma maldição do que um dom, né? Mas enfim, ao longo do livro essa situação vai ganhando outros contornos, e o que torna a história tão interessante. E automaticamente eu lembrei de A Parábola do Semeador e essa força da empatia desde que essa situação entre o Will Smith e o Chris Brown aconteceu. Muitas pessoas, sobretudo integrantes dos movimentos negros, falaram sobre ter empatia na hora de analisar a situação. Entender o lado do Will Smith, entender a agressão verbal que a Jada Smith sofreu e compreender que tudo aquilo tem muito mais camadas que uma lacrada no Twitter. Eu trabalho com lacre, eu trabalho quebrando o tabu. Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque, como eu disse, tem gente que sabe falar muito melhor sobre esse climão do Oscar 2022. Eu quero focar aqui que na própria cerimônia, outra premiação colocou o tema da empatia em pauta. E eu tô falando de Encanto, um filme da Disney que ganhou como melhor animação. Encanto, inclusive, está disponível no Disney Plus, e se você ainda não assistiu, corre lá, que dá tempo, e é muito bom. A partir desse momento, terão spoilers de Encanto. Continue por sua conta em risco. Encanto, que tem por sinal a maravilhosa música We Don't Talk About Bruno, conta a história da família Madrigal. Tudo começou quando Alma e Pedro Madrigal fugiam de uma guerra que estava destruindo o povoado deles na Colômbia. No caminho, Pedro foi morto e Alma e os 3 filhos do casal tiveram que seguir. Porém, eles foram agraciados com uma vela mágica. Por meio dos poderes que essa vela deu à família Madrigal, eles começaram a construir a Vila de Encanto, que era muito protegida, no qual tudo funcionava em paz e muito bem. E tudo muito graças à magia. Cada filho de Alma e Pedro recebeu um dom. Juliette cura com a comida. Meu povo, o cuscuz está pronto! Bruno pode prever o futuro e Pepa controlar o clima. Os filhos deles também ganharam dons. Isabela produz flores, Luísa tem super força, Dolores ouve tudo, Camilo se transforma em qualquer pessoa. E Antônio, bem, conversa com os animais, que é certamente o melhor superpoder. Acontece que tem a Mirabel. Ela é filha da Juliette e ela não conseguiu um dom quando era criança. E cresceu, no meio dessa família superpoderosa sendo uma pessoa normal. Mirabel, para lidar com a própria frustração, passou a tentar ajudar todos na família. E talvez naquilo que nem mesmo os superpoderes deles fossem capazes de resolver, a Mirabel podia ajudar. Acontece que uma crise se abate sobre a família Madrigal. O índice de perfeição e controle assumido pela avó Alma, pela abuela, começou a prejudicar todo mundo. E, por algum motivo, a magia começa a sair da família Madrigal e colocar em risco toda a Vila de Encanto. E é aí que Mirabel, justamente por nunca ter vivido com a magia, era a única capaz de salvar todos. Afinal, a magia não faz falta para ela. O ponto aqui é que a gente começa a entender que Mirabel tem um dom, talvez o mais importante de todos os seus familiares. Ela domina a empatia. Mirabel é capaz de entender e acolher os primos, irmãos, tios, pais e avós superpoderosos.
E certamente sem ela, aquela família que controla aquele local, ela iria ruir. A história de Mirabel, é claro, tem muito mais camadas do que eu tô tentando trazer aqui nesse vídeo. Por isso que eu tô falando pra vocês irem assistir o vídeo. Lá no Disney Plus, assistam Encanto, que é ótimo. É que eu só vi esse filme depois do Oscar e pulou na minha cabeça naquele momento como a empatia demonstrada por Mirabel é o que torna essa personagem tão cativante. Assim como a Lauren Olamina, lá de A Parábola do Semeador. E acho que, tal qual previu a Octavia Butler, a gente vive uma sucessão de crises econômicas, sociais, ambientais, de saúde, enfim. A gente acabou de sair de uma pandemia e nem dá pra dizer que sair, né? A gente ainda tá vivendo ela. E acho que, de certa forma, essas crises elas estão sendo retratadas na cultura pop há muito tempo. Eu, pelo menos, consigo ver o Thanos como uma metáfora de uma catástrofe global que vai matar milhões de pessoas. Eu tô viajando? Não sei, mas eu vejo assim, e eu acho que a gente também se acostumou muito a ver seres superpoderosos, né, os heróis, a dominarem. Porque, afinal de contas, se tem uma coisa que é dominante na cultura pop atual, são os heróis. E eles sempre resolveram isso tudo meio que na base da porrada mesmo, né? E eu quero deixar claro que isso aqui não é uma crítica aos filmes de heróis. Ou talvez seja. Eu adoro todos os filmes de herói. Eu vou ver os filmes da Marvel, da DC, as séries, eu faço vários vídeos aqui sobre isso e eu realmente gosto muito desse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de pensar que a trama de Encanto, por mais simples que ela pareça, ela tá de fato propondo um outro olhar sobre tudo isso que a gente está vivendo. Porque se ao invés de usar algo sobrenatural, um superpoder, uma super habilidade, se a gente não deveria apostar em uma coisa essencialmente humana para superar todas essas crises, e eu tô falando aqui da empatia mesmo. E tá, eu sei que tem meio uma vibe de coach de empoderamento esse assunto, né? Uma coisa meio autoajuda aí. Mas é que sei lá, eu acho que às vezes é mais fácil resolver os problemas do mundo sendo a Mirabel do que o Capitão América.